Flexibilidade cognitiva, a nossa capacidade de perceber quando é que as nossas regras podem ser muito espartilhadas ou quando é que nós podemos flexibilizar e haverá tempo para contextualizar. E isso é também uma aprendizagem que os nossos filhos podem ter e é muito poderosa, que é perceberem que de facto agora estão muito tempo nos ecrãs, mas quando o contexto mudar, há uma série de outras coisas que nós, enquanto pais, iríamos exigir que eles desenvolvam. E talvez não seja este o momento dessa luta. Sim, no estudo... Eu estou a olhar para onde? Desculpem lá só fazer uma pergunta. Se eu olhar assim, estou a olhar para as pessoas? Sim. Ótimo. Só para garantir que não há aqui uns estrabismos e umas coisas que vos incomodem. Sim, a flexibilidade de tempo de ecrã e gerir de que forma é que ele é usado é muito importante. E perceber quais são as utilidades, claro que também tem vantagens, não pode ser de outra forma. Num estudo recente de ser ativo em casa, é assim que se chama o estudo, mostrava que as crianças, os mais crescidos, nesta altura que estamos a viver particularmente, 33% do tempo utilizavam-no em frente a ecrãs. Provavelmente com a telescola o tempo aumentou e os pais disseram também que esperavam que este tempo fosse aumentar em período de isolamento, como é óbvio. E há também outro dado que é 80% do tempo que as crianças têm por dia é utilizado em frente a ecrãs. Não sei se estes 80% correspondem apenas à telescola, acredito que não, seja para também atividades lúdicas. O que é verdade é que aumentou este tempo de ecrãs nesta fase. O que eu pergunto é, os benefícios que este tempo de ecrãs pode trazer a curto prazo, depois vai ter grandes implicações no futuro, a longo prazo, na vida das crianças, ou não? Não sabemos. Deixe-me só fazer aqui uma ressalva que eu acho fundamental, que é, mais do que estarmos preocupados com o tempo de ecrã, eu gostaria de convidar os pais a pensar na qualidade da utilização que faz do ecrã. Porque é muito traiçoeiro e todos os estudos nos últimos 10, 15 anos têm convidado a comunidade científica a abandonar esta tentação de fazer as normas pelo tempo ou de focar-nos demasiado no tempo. E isto muitas vezes até é uma luta minha, que sou muito interessada nos estudos do bullying e do cyberbullying, e portanto nós às vezes temos jovens que vão 10 minutos à internet, mas que vão 10 minutos à internet para fazer mal. Temos às vezes crianças que estão meia hora na internet, mas que estão meia hora na internet a ver vídeos que promovem competência, que promovem comportamentos que lesam os outros, que magoam os outros e que depois, por força das suas fases de desenvolvimento, podem vir a mimetizar num contexto de vida real e não da vida virtual. E, portanto, partindo do pressuposto, isto está-me a pedir que eu analise uma situação que é atípica e que não corresponde a uma amostra daquilo que é a vida real. Quanto a essa já posso falar, mas neste momento, partindo do pressuposto que muito dificilmente, e mantendo-se estas normas de confinamento, das crianças não terem escola, há muitos pais que, mesmo eles podendo voltar ao trabalho, acabarão por não poder fazê-lo porque a escola dos seus filhos não abriu, eu incluo-me nesse caso, não é? Portanto, as clínicas podem abrir, mas se a escola dos meus filhos não abre, eu não posso ir dar consultas presencialmente. Portanto, partindo do pressuposto que esta é a nossa realidade, vamos aceitá-la, não é? É um processo que se faz em terapia, não é? O que é que podemos ou não podemos controlar, mas vamos então passar para a fase seguinte, que é o que é que controlamos dentro disto? O que é que controlamos, já que estamos em teletrabalho, ou o meu filho tem estas características particulares do comportamento, ou tem estes déficits, por exemplo, na relação social, ou na comunicação, o que quer que seja, como é que eu posso usar a tecnologia a meu favor? E eu preferia, tendo em conta que a maior parte do meu trabalho de conferências e palestras é muitas vezes a pedir para usarem menos, eu agora vou fazer um discurso contrário, não vamos conseguir agora, com saúde mental, combater a utilização para menos, não é? Nós estamos neste momento a precisar de estar efetivamente muito tempo em frente aos ecrãs e que os nossos filhos assim o ocupem.
Portanto, vamos usar a tecnologia a nosso favor. Se eu tiver um filho que tem dificuldade olha, agora espero lá, porque a mim aparecem umas perguntas, vou ter que fazer aqui um esforço de abstrair-me. E, portanto, isto o que eu ia dizer é, se imagino que eu tenho um filho que tem dificuldades de comportamento, de relacionamento social, em que lhe é difícil a cooperação, em que lhe é difícil a tomada de vez, em que lhe é difícil a partilha, etc. Eu posso escolher que o meu filho, já que vai estar em frente aos ecrãs, e isso é de facto muito atrativo para ele, faça, por exemplo, jogue maioritariamente jogos de cooperação, jogos de construção em equipa. Se eu tenho um filho que tem dificuldades de interação social e que encontrou muitas vezes nos jogos e nas redes sociais uma ponte de interação com o outro, eu vou então se calhar privilegiar o download de aplicações ou de jogos que promovam a interação social. Isto sempre mediado e supervisionado, como é óbvio, ok? E, portanto, é fantástico, hoje, numa reunião, não sei se a Joana estará aqui a ouvir, mas numa reunião de discussão de casos, foi dado o exemplo de um pai que, efetivamente, é isto que faz. Analisa as características do filho que tem, depois pesquisa que jogos e que plataformas poderão ir ao encontro destas características, e não estamos a falar de uma patologia do desenvolvimento, estamos a falar de uma criança que tem as suas características como todos nós, não é? Mais tímido, mais ansioso, menos... E que efetivamente descobre uma aplicação estou completamente distraída com as perguntas, uma aplicação que vai ao encontro destas características do filho e consegue o melhor dos dois mundos, consegue efetivamente que não precisar de ficar excessivamente culpado por ter o filho no ecrã, porque era uma coisa que não conseguiria controlar, mas ao mesmo tempo está a promover competências. Pergunta-me a Daniela, é o mesmo do que as promover na relação? Não, certamente que não. Mas é melhor do que ter uma postura, por exemplo, apenas de receptor das novas tecnologias, que é muitas vezes aquilo que acontece às crianças que passam muitas horas só a ver vídeos no YouTube, só a assistir a tutoriais, só a assistir a programas, e portanto, sim, não é o ideal, mas é a realidade com que estamos, e é um convite espetacular aos pais para começarem a conhecer este mundo, que é um mundo que tem muito de assustador, verdade, porque não crescemos assim, nós não crescemos com as novas tecnologias e, portanto, também temos as nossas crenças de que na altura se socializava melhor e que nós fomos mais competentes a fazer amigos. No entanto, não precisa de ser assim. Eu acho que isto é um convite extraordinário de fazermos aqui um cruzar daquilo que é a realidade dos nossos filhos e que lhes é muito atrativa com a nossa, neste momento. Então, de que forma é que podemos gerir agora neste tempo, mas não só neste tempo, daqui a muito pouco tempo vamos ter alguma abertura, vamos sair deste estado de emergência e espero brevemente voltarmos completamente à normalidade, mas vai ser um processo completamente gradual. De que forma é que podemos dar dicas aos pais e para que eles possam gerir este tempo entre os ecrãs, supervisioná-los, outras vezes não, mas com uma responsabilidade implícita, como é que podemos fazer com que esta gestão seja saudável no período em que estamos e fora dele e introduzir aqui o tempo de brincar? Então, acho que a sua questão transportou-me aqui para duas coisas diferentes. Se calhar vou falar aqui de algumas dicas, mas vou misturar também as minhas preocupações fora deste tempo. Em termos de dicas, estas podem ser aplicadas na quarentena, mas podem também ser aplicadas fora dela, não é? Portanto, é esta a ideia. Em primeiro lugar, uma coisa que eu muitas vezes sinto é que as regras dos ecrãs nas casas não estão claras. E, portanto, umas vezes pode, outras vezes não pode, mas o tempo que pode não está claro, e isto é importante que fique esclarecido. Agora, fora de quarentena, não é? Aos dias de semana, quanto tempo pode? Aos dias de fim de semana, quanto tempo pode? O que é que são as tarefas que têm que estar cumpridas para que possa estar no ecrã? Quais serão as consequências que serão implementadas na ausência desse cumprimento? Isto é importante que esteja conversado. E não há problema de estar conversado, porque é muito mais organizador para os nossos filhos eles poderem funcionar entre balizas
Isto é muito estruturante para o ser humano. O ser humano precisa destas balizas, não é? Saber onde é que se move. Relativamente a este tempo de quarentena, convidava os pais a conseguirem, que os filhos, no fundo, a implementarem pausas, não é? Portanto, existe o quanto tempo seguido é que poderão estar ou a ver televisão, ou a jogar, ou no telefone, a ver filmes e sentados no puff, a divagar no YouTube, que é o que muitos dos nossos adolescentes fazem. Isto eu considero muito importante. Considero muito importante esta questão da supervisão, não num sentido de cosquice e não num sentido de intromissão na vida, mas num sentido de proteção também. Esta é uma altura que está a ser muito propícia, não só para os cyberataques para os adultos, mas também para os predadores nas idades, nas infâncias. Convidava também os pais, se calhar, muito provavelmente, a maior parte dos pais que estão aqui a ouvir-nos são pais que já fazem muitas destas coisas, porque para estarem interessados ao ponto de estar aqui a ouvir-nos, já estão alerta para isto, não é? Mas convidar os pais a encontrar conteúdos que interessassem aos dois. E eu acho que isto é super interessante. Isto pode parecer uma coisa óbvia, mas estamos a falar, ainda hoje numa consulta com um adolescente, estamos a falar de pais que muitas vezes nem sonham que aquilo que a série que a criança ou que o jovem está a ver era uma série que provavelmente eles também lhe interessaria. Ou, por exemplo, com adolescentes em conflito, não é? Os conflitos pais-adolescentes, muitas vezes até uso em terapia esta dica. O que é que gostam de fazer em conjunto? O que é que têm em comum? E muitas vezes são as séries que vêm, os policiais, as perseguições, os suspense, etc. Isto pode ser também um momento de aproximação, não é? E, portanto, planear isto. O que é que pode ser visto, em que momentos do dia, quando é que pode ser jogado, promovendo necessariamente outros interesses. E isto já me faz a ponte com a época fora da quarentena, que é duas coisas que eu acho bastante importantes. A primeira é nós percebermos qual é que é a função que o jogo ou que os ecrãs estão a cumprir. Porque é que nós temos um filho que quer lá estar excessivamente? É porque tem um leque reduzido de interesses? É porque tem porque está, imaginemos, com um estado de humor em que as coisas lhe despertam pouco interesse, se motiva pouco, é porque se sente inseguro relativamente à realização de outras atividades, porque é que ele precisa tanto de estar nas redes sociais, é porque é uma ponte para os seus amigos e isso permite melhores interações na vida real e, portanto, tem pontos de interesse, ou na vida real ele se sente pouco adaptado e pouco ajustado no grupo de pares e ali encontra um nicho mais protegido para se relacionar. Isto importa mais do que queixar, mais do que dizer o meu filho passa muito tempo online ou o meu filho não sai dali. Importa pensar porque é que será que ele não sai dali, qual é a função que está a cumprir, porque qualquer que seja, pode ser intervencionada. Se é porque mais nada lhe interessa, então podemos ter um caminho de intervenção de despertar interesse, experimentar coisas novas, o que é que te motiva, etc. Se é porque tem poucos amigos, a intervenção vai num sentido. Se é porque o humor deprimiu, a intervenção vai noutro sentido. Se é porque há uma ansiedade social, a intervenção vai noutro. E, portanto, isto faz com que a queixa de ele estar lá há muito tempo tenha um valor muito inútil, não é? Na verdade não tem valor do ponto de vista clínico e não tem nenhum valor para a mudança. Para que é que eles estão ali? E lembrarmos que para muitos dos nossos filhos neste momento, se não para todos, com exceção daqueles que têm irmãos ou muitos irmãos, esta é também a única forma de socialização. E a socialização também é fundamental no bom desenvolvimento, não é? Portanto, eu acho que é preciso fazermos aqui um esforço de integração de todas as vontades. Pegando nesta parte da socialização, nesta altura sabemos que é um bocadinho complicado, mas pensando no pós, a rua é este espaço também de socialização, de a criança descobrirem a autonomia, de se relacionar com os pares. Sabemos que de certeza que será um período complicado porque infelizmente nós temos esta percepção que muitas crianças não têm um grupo de amigos de bairro, de rua, têm apenas o grupo de amigos da comunidade escolar e nesta altura em que não haverá aulas até ao final
deste ano letivo, esta socialização está aqui um bocadinho posta em causa. Neste período em específico, esta socialização virtual, pelo que percebi da Rosário, poderá ajudar a estabelecer e a reforçar a socialização real, mas fora deste período, ela substituirá a relação real? Olha, é muito interessante estar a dizer isso, porque mesmo esta questão da socialização neste momento, eu não sei se eu tiver aqui colegas a ouvir-me, qual é a experiência que eles têm tido, falarei da minha. Eu tenho tido aqui uma experiência um bocadinho contraditória. Eu tenho tido os meus adolescentes, que regra geral eram pensados como aqueles que passam a vida online, a ter alguma resistência em manter contactos muito prolongados ou continuados, não prolongados, continuados e frequentes com os amigos. Eu acho que eles próprios se estão a sentir um pouco desajeitados numa comunicação puramente virtual, sem esta ponte depois com o chegar à escola e falar daquelas coisas. Também não sei qual é a experiência dos bairros, falarei do meu. É muito interessante que os passeios higiênicos, não é? Estas idas à volta do quarteirão com as crianças, eu sinto que está também efetivamente a aproximar vizinhos, não é? As caras passam a ser mais familiares, há mais bom dias e boa tardes e as crianças já sabem o nome. Eu hoje descobri mais 3 amigos dos meus filhos, que fazem ideia, são amigos de uma janela para a outra, não é? Portanto, vamos comprar chupas para a Amélia, e que eu nunca vi. E eles também não, sem ser na janelinha. E, portanto, eu acho que, mais uma vez, não é? Eu acho que é também fantástica a capacidade do ser humano de se reinventar. Respondendo à sua questão, a sua questão, na verdade, não tem resposta, porque a socialização mediada pelos ecrãs tem tanto de prejudicial para alguns perfis comportamentais e para alguns perfis de personalidade, como de auxílio para outros. Nomeadamente, já precisei por exemplo, com adolescentes com ansiedade social, já precisei de utilizar os ecrãs como um primeiro momento de aproximação do grupo, de começar, por exemplo, quando às vezes trabalho questões de assertividade, em que o jovem ainda não tem a capacidade de se dirigir diretamente ao outro, a fazer pedidos, a expressar opiniões, a integrar um grupo, e que estas plataformas, as redes sociais, o que é que faz? O que as redes sociais, na verdade, fazem é diminuir as pistas do contexto. E, portanto, tudo aquilo que o ansioso percepciona de forma distorcida, não é? Se a Daniela está a olhar para mim com um ar de aborrecida, ou se está a olhar para mim a achar que eu sou uma tonta, ou se já está a olhar para o telemóvel, portanto, tudo isto que, se eu fosse ansiosa, poderia interpretar de forma distorcida, é eliminado se eu não a vir, se eu só ler a sua mensagem. Da mesma maneira que, se a minha ansiedade de responder a uma pergunta sua, se for em direto, também é eliminada se me escrever uma pergunta e eu tiver tempo para pensar, se eu puder apagar, se as crenças que eu tenho acerca de mim própria, se eu disser que não sei, será que ela vai se arrepender de me ter convidado? Se eu hesitar na resposta ou depois voltar atrás, será que vai achar que eu não estou segura no meu conhecimento? Tudo isto é eliminado através da comunicação, através das redes sociais. E isto pode ser um benefício do ponto de vista clínico com a intervenção junto de alguns perfis, nomeadamente perfis dentro do espectro do autismo, antes chamados síndrome de Asperger, muitas vezes, que se perdiam nas conversas com os colegas e depois às vezes já tinha tudo combinado, em que quartos dormiam na viagem de finalistas, e aí ele se escapou, e nós precisamos de treinar esta comunicação online. Por outro lado, a outros prejudicará, a quem a comunicação mediada pelos ecrãs vai perpetuar e manter ciclos disfuncionais. E, portanto, se eu tiver um jovem que deprimiu e que encontrou nas novas tecnologias um escape, e, portanto, aqui vai encontrar um contexto protegido, muito provavelmente uma almofada para a sua autoestima, todas estas necessidades da nossa personalidade e da nossa vivência ajustada e adaptada, não é? Portanto, aí já é prejudicial, não é? Portanto, se eu tiver um filho que deprime, pouco motivado, e que depois, como se resguarda, vai ativar as crenças que tem sobre ele
e, portanto, não as combate, não as coloca em causa, aí sim é uma forma que vai prejudicar, não é? Portanto, eu acho que não há uma resposta à sua pergunta, da mesma maneira que quando os pais perguntam com que idade dar um telefone ou quando permitir algumas coisas, eu acho super perigoso que nós possamos afirmar com certezas, porque já tive que retirar e propor retiradas de telefones e de computadores a matelões de 17 e 18 anos e já tive de propor entradas de telemóveis a crianças de 9 anos, porque senão estávamos a impedir outras tarefas de desenvolvimento que têm ali um período-chave para a sua aquisição. E pensando neste uso excessivo, quando nós dizemos uso excessivo, fora deste contexto que estamos a viver agora, estamos a falar de quê? De o que é que consideramos que é um uso excessivo do ecrã? Olha, sendo que estarão aqui 80 pessoas e cada um tem a sua realidade, cada um saberá o que é excessivo para a sua dinâmica familiar. O que é que pode ser uma campainha que nos toca? Primeiro, quando áreas de vida são afetadas. Portanto, se nós tivermos crianças e jovens que passam a negligenciar tarefas do dia-a-dia, as suas rotinas, que passam a atrasar a realização das suas obrigações, isto já pode tocar uma campainha que está a ser feita uma utilização desadequada. Quanto a mim, que sou uma pró-relações, parece-me que é desadequado e excessivo sempre que isto se sobrepõe às relações quando havia oportunidade de relação. Ou seja, se os amigos todos foram a uma festa, se todos os amigos vão ao cinema, se todos os amigos, se ele deixou de ir aos treinos de não sei o quê, se agora já nem quer ir às festas do amigo que ia sempre, se está a gente em casa, a família em casa e está no ecrã, para mim são tempos de ecrã proibidos. Sempre que houver oportunidade de relação, não há espaço para os ecrãs. E, portanto, para mim aí seria a utilização desadequada. O que é excessivo ou não poderá vir a depender da fase de desenvolvimento, das características pessoais de cada criança. Eu acho que e quem for pai de adolescentes aqui considera e compreende que é virtualmente impossível que num sábado de férias cumpra que eles só podem estar 2 horas de ecrãs, que é o que a Associação Americana de Pediatria recomenda. Não vai acontecer. Mas, de alguma forma, isso também provavelmente não vai ter dano nesse dia, não é? Portanto, não faz mal. E, portanto, nós precisamos de olhar para estas guidelines, conhecendo os nossos filhos. E isto é também uma luta minha. Quando os pais me chegam à consulta a dizer, ele está dependente, está sempre no jogo. E quando eu pergunto, e o que é que joga? Sei lá, está para lá. Tem que saber o que é que joga. Não vai se meter e não vai cuscar e não vai fingir que é outra pessoa e ir para lá falar. Mas tem que saber, tem que se envolver. Da mesma maneira como a mãe do meu filho, que um dia vai... A mãe do meu filho, a mãe do amigo do meu filho, a mãe do meu filho sou eu. Se eu tenho um amigo do meu filho cá em casa que me pede para ver televisão, que pede uns desenhos animados em específico, e eu ligo à mãe a dizer, não sei onde é que dá, podes-me dizer, e ela me responde, não sei, e a criança tem 4 anos, isto é sinal de alerta. Portanto, eu preciso de saber o que é que faz, até para usar isto como um fator promotor. Porque se eu souber, eu posso perfeitamente parar e dizer, olha, o que é que vai acontecer a seguir? O que é que achas que ele está a sentir? Se eu souber que naquela altura, que naqueles desenhos animados aquilo costuma acontecer, eu se calhar não vou patologizar um sonho ou alguma coisa que aconteceu, eu vou dar significado. E, portanto, esta questão do conhecer também eu acho fundamental. E descobrir, porque eles também ficam fascinados e baixam a guarda quando nós falamos sobre as coisas que eles gostam. E, portanto, deixamos de ser só aqueles que estão aqui para chatear, para criticar e para pôr regras, e passamos a ter também uma função de compreensão e de, eu sei que isto é muito atrativo para ti. E Daniela, é super atrativo. Não requer competências cognitivas por aí além, os estímulos estão sempre a mudar, vai direitinho aos interesses. Como assim, não é? Ponham-me nas Caraíbas e é igual, não é?
Exato, é perceber e compreender e aproveitar se calhar este período também para conhecer mais os próprios filhos, porque acredito, e acho que nos chegou um comentário com a ideia de que há muitos pais que estão a conhecer agora os filhos neste período. Sim, e os filhos também estão a conhecer os pais. Se calhar íamos aqui a algumas questões que nos estão a colocar para também dar voz a quem está aqui a participar. Catarina, tens estado a ver. Daniela, já agora, enquanto a Catarina vê aí, queria só dizer-lhe só aqui uma questão. Há pouco, quando falava, pareceu-me, não sei se foi em sua intenção, estar a fazer esta divisão quase dicotómica, quase ao meio, quase a distinguir o tempo de ecrãs com a brincadeira livre. E eu gostava só de fazer aqui um pequeno reparo. Infelizmente, não é tanto isso que eu tenho assistido. Eu acho que havia uma crescente preocupação dos pais relativamente aos ecrãs e se os filhos estavam demasiado tempo nos ecrãs, etc. E havia duas fações. Aqueles pais que consideram que não há problema nenhum e os filhos estão ali e dá imenso jeito, e depois os outros pais super alerta, super conscientes, sabem as regras todas, tentam que os filhos tenham o menos possível de acesso aos ecrãs. Mas geralmente esses pais também são aqueles que estruturam muito a brincadeira dos filhos. E tem o teatro ao sábado de manhã, e tem as marionetas ao sábado à tarde, e depois tem mais e vamos fazer plasticina para não sei aonde, e o barro, não sei o que mais. E isto não é brincadeira livre. Isto também é estruturar a brincadeira. E, portanto, eu gostaria de, em vez de dividirmos isto, tripartirmos. A importância do tempo de ecrãs, sim, para algumas competências, a importância do tempo de brincadeira mediado, partilhado, os jogos de tabuleiro, as plasticinas, os teatros, tudo o que é os puzzles, tudo aquilo que os pais gastam, mas também aquele tempo de agora vai brincar. Que é aquele tempo em que eu encontro filhos meus dentro de caixas de pizza e que me dizem estamos num barco. Fantástico. É isto. É isto. E se eu tivesse estruturado a brincadeira, era o Lego com cor alternada, conta quantos estão, deita abaixo 3, não é? E, portanto, e tudo isto também impede depois outras competências. Ganha-se numas e perdem-se noutras. Portanto, tudo isto faz parte do desenvolvimento saudável. Sim, a criatividade e a imaginação, neste caso, iria não ter tanto valor como na brincadeira livre. E se calhar esse é um desafio dos pais neste período também, que poderão tentar estruturar tudo e perceber que os filhos precisam estar ocupados e não é essa a realidade, eles precisam de tempo para se descobrirem e explorarem. Também sim, e temos belíssimas surpresas quando assim é, belíssimas surpresas, ao ponto de irmos chamar filhos, mesmo os mais crescidos, ao fim de não sei quanto tempo, e eles nem deram conta do tempo a passar, e portanto, esta importância do silêncio, do estar consigo, isto tem um valor de desenvolvimento incrível, não é? E nós vemos isso quando acompanhamos em consulta jovens adultos ou adultos, em que de repente, quando se deparam com eles próprios, isto pode ser assustador, mas também se estiveram distraídos durante todo o período de desenvolvimento, super estimulados com muita coisa, não houve esse espaço. Eu achava importante nós dividirmos isto, a importância de dizer, agora é tempo de brincar, mas brincar a quê? Vai brincar. Exato. É muito importante. Bem, nós já temos aqui algumas questões. Então vamos lá. Eu vou começar pela primeira, que é da Lília. E a Lília disse, a Rosário podia dar exemplos de jogos e plataformas, por favor. Eu acho que ela se refere ao bocado quando estava a falar... Pronto. Sim, eu posso. Não achei todas de cor. Eu vou de vez em quando reunindo com alguns pais que vão falando comigo e alguns miúdos que me vão pedindo em consulta. Por exemplo, agora tem sido interessante, não é? Porque as minhas consultas passaram para o online e, portanto, eu tenho alguns miúdos que aproveitam isto e que me dizem, podes jogar comigo? E eu julgo que eles adoram e que nunca puderam jogar porque não trazem para o consultório e de repente podemos jogar. O Roblox, hoje a Joana deu-nos esta boa dica, que era o PK, mas o que eu se calhar eu vos vou dizer, como eu não sei tudo de cor, se calhar eu vou reunir uma lista e mandava-vos para a vossa plataforma e vocês publicavam na sequência disto, poderia ser? Era uma opção? Claro que sim. Pronto, porque eu não sei todas de cor, uns vão sendo ingleses, outras plataformas que já têm uma adaptação para a língua portuguesa, e eu se calhar fazia essa compilação e mandava-vos, pode ser?
Sim, parece. Sim. Boa, que assim não deixava esta pergunta sem resposta, mas também não me ponha para aqui inventar nomes de sites. Pronto, outra pergunta temos aqui, é da Margarida Costa, que disse: qual o tempo seguido máximo que devemos permitir às crianças de 9 e 12 anos? Não sei qual é que é a questão, se é para, por exemplo, se for ver um filme, eu diria ver o filme até ao fim, não precisamos de interromper, e a regra geral é 1 hora e um quarto, mas eu não fugiria disto, sem pausa, não é? Portanto, tem que, ao fim deste tempo, vai arejar, vai brincar a outra coisa, vai corresponder a outra área do desenvolvimento, sendo que isto pode ser bastante irrealista para os pais, é verdade, não é? Portanto, se os pais pensam, ok, das 10 às 11h30 ele até está a ver um filme, mas eu às 11h30 ainda tenho mais 2 horas de trabalho pela frente, mas com 9 e 12 anos também já há uma série de competências que foram adquiridas e também dentro da autonomia que podem permitir a realização de algum trabalho autónomo, de algum jogo autónomo, de forma autónoma, que promovam outras competências. Eu acho que sim. Portanto, eu não deixaria mais do que 1h30 seguido, sem uma pausa de pelo menos meia hora. Pelo menos. Ok, e agora temos mais uma pergunta do Francisco do Brincar de Rua e diz: uma questão muito pertinente. Qual o vazio que os ecrãs preenchem na vida das crianças? Talvez a mais assustadora. Sim, isto na altura quando esta pergunta entrou, pareceu-me que fosse mais um comentário do que uma pergunta, não é? Porque foi quando eu estava a falar sobre os pais indagarem qual a função que o jogo ou que os ecrãs está a cumprir. Sendo que para crianças muito pequeninas, e agora aqui os pais não vão gostar do que vou dizer, não é? As crianças muito pequeninas, a função que cumpre não é uma função para elas, a função que está a cumprir é a função para os pais, não é? A maior parte dos pais que introduz os ecrãs muito cedo no desenvolvimento dos filhos, não pode-se poupar ao discurso para cima de mim de que ele está a aprender inglês, ou está a aprender as cores, está a aprender as formas. Não, na verdade está ali para gerir o comportamento, porque dá jeito que não esteja a fazer uma birra debaixo da mesa, a mandar um candeeiro abaixo, não é? Portanto, esta também era uma questão muito importante que eu queria ressalvar, que é a forma como a introdução dos ecrãs demasiado cedo na vida das crianças pode lesar a aquisição de algumas competências básicas, como a tolerância à frustração, porque estão sempre perante estímulos que são agradáveis e cada vez que vai fazer uma birra é-lhe introduzido um estímulo agradável para parar a birra, como o adiamento da recompensa, que é esta nossa capacidade de passar por alguma coisa que nem nos apetece assim tanto para obter recompensa àquilo que estamos à espera, não é? Como termos que jantar para comer a sobremesa, e basicamente o que acontece é, em vez de ir ver o Nodi depois de jantar, está a ver o Nodi para jantar. E isto vai inibir o desenvolvimento de competências de autorregulação do comportamento, autorregulação das emoções, e pronto. Portanto, eu diria que no início isto está a cumprir funções aos pais. Na adolescência, não tem necessariamente que estar a cumprir uma função patológica, ou seja, há grande parte daqueles que cumprem critérios ou que se aproximam de uma utilização excessiva ou de uma dependência, há de facto alguma patologia associada, nomeadamente, geralmente as perturbações do humor, nomeadamente a depressão. Mas, sendo que uma das tarefas normativas da adolescência é o afastamento do núcleo familiar e integração no grupo de pares, e outra tarefa normativa da adolescência é também o desenvolvimento da identidade, faz sentido que os nossos adolescentes comecem a querer delimitar, não é? Fronteiras, este é o meu limite, que aqui sou eu, e eu aqui já não gosto, e vou refilar, e vou argumentar, e vou discutir, e agora quero estar a falar com os meus amigos, não quero estar na sala, não é? Eu acho imensa graça quando pais de adolescentes me fazem a queixa, eu deixo-os falar até ao fim e eles no fim riem-se, porque quando eles dizem assim, porque ele agora não quer estar na sala connosco, e depois riem-se e dizem, óbvio, não é? Que adolescente é que se quis sentar na sala de mão dada com a mãe a contar o dia? E, portanto, muitas vezes, quando não toca ao patológico, o ecrã cumpre só esta função de socialização, que antigamente era muito mais facilitada, estávamos na escola até mais tarde, íamos para casa de autocarro, ficávamos a inventar coisas, depois chegávamos a casa e inventávamos a desculpa também, e que agora, por força das circunstâncias da nossa sociedade, também estão mais limitados, e isto não deixa de ser um escape que pode ser
ajustado, não tem que ser patológico. A mim preocupa-me mais o excesso de ecrãs ali entre os 6 e os 14, ou os 13, porque na verdade, se houver um excesso, já pode ser um sinal de alerta, porque provavelmente já não são os pais que estão a usar aquilo para gerir o comportamento, porque os pais querem que eles estejam a estudar, porque isso é que preocupa os pais, é as notas, e porque ainda não estão numa fase do egocentrismo e da típico da adolescência e de afastamento dos pais, dos pais. Portanto, esta é uma fase que me faz questionar mais. Porque é que este miúdo passa 7 horas no jogo? Ou porque é que este miúdo não tolera e tem alguma sintomatologia que pode semelhar-se aos sintomas da abstinência quando não está online? Portanto, eu acho que isto era mais um comentário aqui do Francisco, mas parece-me que esta é para mim a questão mais importante, quando estão lá demasiado tempo, perguntarmos porquê e para quê, e intervirmos nesse sentido. Exato. Tenho aqui também um comentário da Gloca e uma pergunta. O comentário primeiro é: existem crianças com horários mais preenchidos agora, com tarefas do que quando estavam na escola. Umas para isto, outras para aquilo, e não brincam. Verdade. É verdade, e isto deixa-me zangada, mas também temos escolha, não é? Os meus não vão, mas porque às tantas é um stress para todos. É quando tudo se harmoniza nesse sentido, ótimo, perfeito. Se isso vai introduzir stress a uma fase de vida que já de si é estressante, só vai prejudicar a dinâmica familiar e vai impactar as relações de uma maneira muito tóxica, em vez de ser construtiva. Eu estou a falar, atenção, para a idade pré-escolar. Mas é verdade, eu também sinto que estão a brincar menos, mas aqui este brincar, lá está, é o brincar não estruturado, não é? De facto, é-lhes dado menos tempo para brincarem livremente. Sim. E agora, a pergunta tem a ver aqui com os filhos não quererem fazer videochamadas, não é? Sim. Não é um problema. Não é um problema. Tem milhares de nuances, não é? Portanto, a relação também é quase, às vezes, pode-se assemelhar a alguns miúdos que não dão beijinhos aos nossos melhores amigos, não é? Chegam e nós dizemos, dá um beijinho à tia, e eles não dão um beijinho à tia. Anda a falar com a avó, está a avó do outro lado do ecrã e a criança decide não aparecer. Eu não acho, lá está, vou ressalvar e vou fazer aqui um parênteses, não vai alguém ter saído ou estar prestes a sair da chamada e ficar só com esta ideia. Não é um problema por si só, ok? Portanto, isto tem que ser visto num espectro mais alargado, não é? Portanto, se a criança faz sempre resistência sempre à mesma pessoa ou quer só falar com uma específica e depois não quer falar com outra, sei lá, não é? Na verdade, agora, eu tenho assistido a dezenas e dezenas e dezenas de crianças que, de forma completamente aleatória, muitas vezes são convidados a vir, anda a ver os teus amigos, e depois não querem, ou estão a falar com a avó e não querem vir, ou com pais separados, anda a falar com a mãe e não querem vir, e isto, de forma isolada por si só, não constitui um sinal de alerta para diagnóstico nenhum. E é mais natural que queiram utilizar para jogar e para estar focados naquilo que é o interesse do que sair dali e ir socializar com avós. Peço desculpa. Diz. Estava a dizer que a Gloca acrescentou ainda agora, a minha dúvida é mais no sentido de quererem apenas jogar ou ver vídeos, utilização individual. Isso também é uma coisa interessante, veja, também interessava perceber em que contexto é que muitas vezes eles são chamados para vir para a tal chamada ou vir para a tal conversa. Há uma coisa que tem vindo a ser também estudada, é que do ponto de vista, aliás, diria talvez duas, mas pronto, do ponto de vista cerebral, tem vindo a ser relacionado a utilização dos ecrãs, a exposição aos ecrãs, como ativando no nosso cérebro áreas semelhantes ou as áreas que se sobrepõem às que estão ativas no instinto luta ou fuga. Não sei se são familiares, estão familiarizados com este instinto, que é um instinto primitivo nosso. Vou simplificar, também não sei quem é que me está a ver, mas simplificando, é basicamente um instinto que nós tivemos de desenvolver desde as cavernas, que era perante uma ameaça, ou lutamos ou fugimos.
É por isso que ainda cá estamos, não é? Se não os tivéssemos desenvolvido. Ao longo dos tempos, as ameaças foram mudando, não é? Portanto, já não temos que lidar com a ameaça do leão, temos que lidar com a ameaça do desemprego, a ameaça de fazerem mal aos nossos filhos. Assim. E isto tem uma expressão cerebral, não é? Portanto, há áreas do ponto de vista cerebral que estão ativas quando este instinto está ativado. E têm saído alguns estudos científicos neste sentido, de que quando nós estamos excessivamente ligados ou demasiado tempo em frente a um ecrã, essas áreas do cérebro são as que estão ativadas. O que é que isto significa? Que isto nos passa inconsciente uma mensagem de que é como se estivéssemos sob ameaça e como se tivéssemos que estar alerta. O que é isto? É uma exaustão. Isto é uma exaustão, portanto, passarmos o tempo como se estivéssemos alerta, não só nos deixa, do ponto de vista neurofisiológico, esgotados, como também nos deixa com um excesso de irritabilidade. E, portanto, quando nós muitas vezes vamos dizer a algumas crianças, de um minuto para o outro, desliga o jogo, e os pais dizem, porque depois ele vira-se a mim, e ele fica super irritado, e vem para a mesa irritado. Não pode não ter a ver necessariamente com o jogo, pode não ter necessariamente a ver com aquilo, pode ser apenas ainda um estado neurofisiológico difícil de controlar, de ativação, e portanto estava naquele estado e naquele estado continua até que se dissipe, e pode dar respostas de hipervigilância, dar respostas mais agressivas, dar respostas de quem esteve e de quem está alerta. Portanto, eu acho que isto é importante de ressalvar quando nos dizem ele não quer sair dali para vir falar com a avó, não quer sair dali para vir fazer o que é que seja, quer estar só ali. A segunda questão é, também, muitas vezes, quer estar só ali porque, na verdade, aquilo é muito atrativo a todos os níveis, até do ponto de vista da utilização de capacidades e de competências e do ponto de vista da utilização daquilo que nós chamamos que são funções executivas, que é, no fundo, aquilo que nos permite executar, planear, gerir tempo, manter a atenção, manter a concentração, antecipar, o que quer que seja, a memória de trabalho. Portanto, do ponto de vista de todas estas funções, os jogos, por força da sua atratividade e das suas características tão intuitivas, não requerem tantas destas competências e, portanto, é de facto muito atrativo estar ali. Uma criança tenha dificuldades de manter a atenção e a concentração e que seja de facto difícil a realização de meia hora de fichas seguida, os pais dizem, porque se ele quiser ele concentra-se, ele é capaz de estar 40 minutos seguidos na PlayStation se ele quiser, mas depois não faz uma ficha de 10 minutos. Mas nós estamos a falar de funções diferentes e estamos a falar de coisas que requerem competências diferentes. E, portanto, é de facto atrativo. É de facto atrativo se eu não me sinto competente na tarefa escolar, que é onde eu passo 80% do meu dia, e depois é muito fácil ser bom no jogo, é muito fácil ficar ali e manter-me ali durante algum tempo, isto é atrativo. Se eu tenho poucos amigos ou se sou desajeitado na educação física, mas depois sou o maior da turma no jogo online, isto é muito protetor da autoestima. E, portanto, é fácil de entender, do ponto de vista das competências implicadas e envolvidas, que eles queiram ficar ali. Por isso é que o conhecimento é importante, o conhecimento dos nossos filhos, que é o que é que está a funcionar como fator de manutenção para ele ficar ali. De facto, ele quer estar ali porque ele, na vida real, tem poucos amigos e ali é o rei. Já tive dezenas destes. Dezenas de adolescentes que têm pouquíssimos amigos, uma rede social bastante reduzida na vida real e que depois são, efetivamente, os melhores no jogo. Isto é super protetor. É super protetor. E é por isso que, quando vem à consulta, eu não lhes retiro o jogo. Enquanto não lhes introduzirmos competências para fazer face a todas estas necessidades que ficam por satisfazer, não vamos retirar o contexto onde elas vai satisfazer, não é? Ficaria no vácuo. Portanto, eu não acho difícil de entender que os nossos filhos estejam, de facto, muito tempo focados só ali. A nossa função é, de facto, introduzir-lhes interesses alternativos e desenvolver, paralelamente, as competências que eles não estão a precisar de aplicar ali. Isto é que é importante, não é? Porque à medida que os formos tornando mais robustos nessas outras competências, esta vai diminuindo a sua importância, porque deixa de satisfazer um leque tão alargado de necessidades. Estou a falar muito rápido, se calhar estou, não é? Não, diz a Aida, mas a Aida está habituada a ouvir-me.
acho que não. Ok. Se calhar voltando um bocadinho atrás à questão das crianças mais pequenas e de lhes darmos os ecrãs para as mãos, cumprirem apenas uma vontade dos pais e porque dar jeito, há aqui uma pergunta que é quando é que este ecrã deve de entrar na vida das crianças mais pequenas? Quais os riscos e qual é a altura em que devem de entrar? Olha, eu acho que até aos 2 anos, não, e agora é quando toda a gente se ri, que toda a gente já deu, eu própria deixei que os meus filhos vissem ecrãs até aos 2 anos, mas em termos de ganhos, ok? Estamos a falar de ganhos, não traz absolutamente ganho nenhum e as perdas são muito maiores, ok? A partir daí, não introduzir nunca para gestão de comportamento e, portanto, o ecrã pode aparecer como mais uma atividade de uma lista de pelo menos 10. Pelo menos 10. E isto é um fartote de rir. Eu farto-me de dar este exemplo, mas isto é um fartote de rir quando se faz em consulta, quando se faz com os filhos. Diz-me 10 coisas que gostes de fazer que não impliquem ecrãs. Eu até desafio qualquer um que me esteja a ouvir, não é? E, portanto, se os nossos filhos estão a desenvolver todas as competências de tolerância à frustração, de regulação do comportamento, porque estão nesta fase, dos 3 aos 5 anos, é uma janela de desenvolvimento, uma janela de oportunidade ótima, o que nós chamamos de um período ótimo de aquisição de competências, portanto, é aqui. Não quer dizer que esteja tudo perdido depois daí, não está, é só o mais difícil. Mas esta é uma janela de oportunidade fundamental. Portanto, os ecrãs podem fazer sentido se não estiverem a substituir-se a isto. Portanto, tenho um filho que não está a fazer birra nenhuma, está a brincar todo contente, eu estou a estender roupa, ele chega e diz, posso ver televisão? Porquê que não pode? Pode ver televisão. Ele sabe brincar, ele não está a fazer uma birra, ele não deixou de cumprir o que quer que seja. Pode ver televisão. Agora, está no meio do chão a fazer uma birra, eu estou a precisar de desenvolver esta competência e com a minha pressa de gerir aquele comportamento e a minha pressa de fazer o retorno à calma, disser, olha, vê antes aqui isto. Isto continuado ao longo do tempo, isto lesa o desenvolvimento de competências. Portanto, os ecrãs podem fazer parte da vida dos nossos filhos como outra coisa qualquer e, idealmente, na mesma medida que outra coisa qualquer. Porque isto vai promover, primeiro, um fator de proteção, porque eles vão gostar de mais coisas e vão ter aqui também, vão estar mais preparados para quando as coisas não vão enquanto os seus interesses, eles têm interesses alternativos. E também acontece outra coisa que eu acho fundamental, que é um fator protetor para as dependências. Qualquer dependência, antes de ser uma dependência, é um hábito. E o problema é quando nós criamos o hábito. Ele vê sempre àquela hora os bonequinhos dele e joga sempre naquele dia. E depois temos adolescentes ou temos crianças de 9 ou 10 anos que dizem, pois, mas hoje é sábado e é a minha hora de jogar. E naquele dia não dá. E, portanto, introduz-se aqui uma falta de flexibilidade, introduz-se o hábito e o hábito é o primeiro passo para o desenvolvimento de uma dependência. Portanto, esta também pode ser uma dica para os pais, talvez fora de quarentena, mas na quarentena também, que é tornar esta utilização aleatória. Portanto, tu podes, mas podes consoante a realização de tarefas e não consoante o horário ou sempre nesta altura fazer isto e, portanto, não criar esta habituação, tornar aleatório. E haver dias até que nós desconstruímos a coisa. Hoje não se joga. Ou o dia em que não se jogaria, hoje podes jogar. Tornando isto mais aleatório e estando nós capazes de fazer a gestão das emoções que vão surgir e do conflito que poderá surgir com esta aleatoriedade, mas com isto estamos também a introduzir um fator protetor, que é tirando esta questão da criação do hábito e introduzindo alguma aleatoriedade, como qualquer um de nós. Boa. Acho que... Já passámos o tempo, não é? Temos aqui mais... Não sei se a Rosário quer continuar. Pronto, olha, não tenho lugar nenhum para onde ir. Nós também não, acho. Surgiu aqui uma questão, os tipos de jogos podem influenciar o comportamento das crianças, por exemplo, jogos agressivos e violentos? Então, não tem havido, há uma intuição
nossa sempre para que sim, mas a literatura não tem trazido isto ao de cima. Portanto, não tem vindo, nos estudos que têm sido feitos relativamente ao conteúdo agressivo e aos comportamentos de agressividade das crianças e dos jovens, não tem vindo uma relação direta. A única coisa que já surgiu na literatura sobre agressividade como um facto é que não aumenta necessariamente os comportamentos agressivos, mas diminui a sensibilização para a agressividade. Portanto, a sensibilidade, ou seja, é como se agora fosse preciso as coisas serem mais agressivas para poderem incomodar. Portanto, aquilo que a nós nos incomodava, a eles já é quase banal. E, portanto, é como se aumentasse a tolerância à agressividade. Do ponto de vista de resultados científicos, é a única coisa que tem vindo a aparecer. Portanto, esta desensibilização para a agressividade. Não tem havido uma correlação direta entre se joga jogos agressivos, é mais agressivo na vida real. Não tem acontecido. E deixe-me que lhe diga que acho muito mais poderosa a influência dos modelos de vida real. Pais agressivos que geram crianças agressivas. Mas depois também é fácil culpar os jogos. Como vê a relação entre ecrãs e sedentarismo e com os hábitos de sono das crianças? Olha, portanto, a questão do sedentarismo, eu tenho aqui uma tendência mais de culpar mais o estilo de vida da nossa sociedade, de irmos as crianças que estão 8 horas na escola e a seguir vão para casa, ou vão para o centro de estudos, ou vão para os avós, e depois os pais chegam tarde, etc. E eles estão nos ecrãs porque não estão a fazer atividades fora de casa e também não... Olha, a minha Cláudia Chasqueira, desculpem, mas temos aqui um membro do Bilome que acabou de aparecer no meu ecrã. E então, portanto, no fundo é isto. Na verdade, eles também estão nos ecrãs porque não lhes é muitas vezes permitido que promovam a sua autonomia fora de casa, os pais ganharam medos, a sociedade no geral ganhou medos e, portanto, eu quero acreditar que se lhes fosse permitidos mais movimentos de autonomia, haveria uma menor utilização de ecrãs, e eu posso falar disso de acordo com a minha amostra clínica. Portanto, todos os meus adolescentes que andam de um lado para o outro do autocarro, todos os meus adolescentes que vão sozinhos para o inglês, para a dança, para a ginástica, etc., eles passam necessariamente menos tempo nos ecrãs porque estão mais despertos e mais convidados, para além de estarem mais convidados, estão mais despertos para as vantagens e os ganhos emocionais que lhes traz a socialização cara a cara e de vida real, não é? Mas este ir de autocarro, este socializar e ter a experiência e esta autonomia também parte um bocadinho dos pais, de lhe darem essa autonomia e de perceberem que a rua pode ser segura. E acho que há a percepção de que é muito insegura e que há muitos perigos inerentes e tendem a tornar a casa o porto seguro. Sim. Quando é preciso que eles passem por estas experiências para se conhecerem. Sim, mas veja que no fundo é um ciclo que se vai perpetuar, porque depois os miúdos que ficam, que se atrasam nesse processo de autonomia também ficam mais desajeitados a desenrascar-se em algumas coisas e, portanto, passam eles próprios também a ser outros alvos, não é? Portanto, quanto mais depressa nós lhes promovermos a autonomia, consoante a sua fase de desenvolvimento, certamente, não é? Mais aptos também eles estarão para fazer face aos perigos que os pais antecipam e que muitas vezes até são construídos, não é? Que são crenças às vezes até irracionais. E outros não são, de facto as coisas mudaram, as ruas estão mais vazias, as crianças não brincam tanto nas ruas, não são tão convidadas a isso, mas também culpabilizar só os ecrãs porque ele quer estar ali, eles não nascem a querer estar ali, eles aprendem que estar ali traz ganhos e muitas vezes traz ganhos para todos. Eu tenho só mais uma questão, não sei se há aqui mais alguma, para finalizar, que tem a ver com a questão dos passeios higiênicos que agora os pais estão a promover junto das suas crianças e na vida familiar, que há esta necessidade de vir à rua, das crianças virem à rua e de perceberem a importância que a rua tem para as crianças. Estamos, perante o contexto que vivemos, vai haver esta aprendizagem que a rua é realmente importante para as crianças, de os pais perceberem que a rua pode diminuir estas ansiedades, inquietações, pode ser aqui uma solução para os ajudar e vão promover mais este contacto, ou estamos longe disso e isto é uma questão temporária porque não há outra forma de vir à rua e é esta a solução que arranjamos temporariamente?
Oh, Daniela, eu adorava dizer-lhe que sim, que achava que isto era uma aprendizagem para a vida, mas acho que não. Ou seja, deixe-me dizer, eu acho que vão sair daqui aprendizagens para a vida, sobre a importância de algumas coisas para o nosso equilíbrio e para a nossa saúde mental, para a nossa estabilidade emocional. Basta ver a forma como fomos invadidos de sugestões para nos mexermos, para nos ligarmos às artes, não é? Portanto, a ginástica, as artes e a música, de repente fomos invadidos por isto, e quando na escola lhes é concedido 1 hora semanal, não é? Portanto, eu acho que houve aqui um ganho de consciência de uma série de coisas que são importantes para o nosso equilíbrio. Tenho algum medo do futuro próximo, porque eu acho que no futuro próximo as famílias vão enfrentar dificuldades muito reais. As questões ligadas aos empregos são reais, as questões financeiras são reais. Eu acho que os desafios vão ser enormes, vão ser muitos. Eu acho que as famílias vão estar aqui a fazer uma luta quase para se manter à tona, para gerir tudo, para gerir o impacto que isto teve nas aprendizagens, na escola, no comportamento e na interação dos filhos, para os próprios pais gerirem os seus estados emocionais, para gerir os medos daquilo que vem aí, desta crise enorme que se adivinha. Eu não sei se no imediato vai haver logo esta consciência de e quando estávamos de quarentena era tão bom ir à rua, vamos passar a ir mais à rua. Eu acho que esta crise vai ter um impacto fortíssimo nas famílias, poderá vir a ter um impacto fortíssimo na saúde mental se as pessoas não estiverem suficientemente alerta para se protegerem, para se prevenirem, não é? Nós no Belong temos vindo a falar disto, qual é a importância, o que é que vem aí, a que é que temos que estar atentos, com quem é que nós devemos estar agora preocupados, não é? E portanto eu não sei dizer se eu acho que se esta consciência do ar livre e da brincadeira vem ao de cima. Eu quero acreditar que na idade escolar houve aqui um ganho de consciência da sobrecarga académica dos nossos filhos. E poderá haver alguns movimentos neste sentido e se calhar outra tolerância para a criança que pede desesperadamente para brincar. E era na verdade isto que os nossos filhos nos faziam, pediam muitas vezes só para brincar e nós dizíamos que era mais uma ficha, que era mais um trabalho de casa, que era mais um teste de inglês. Eu acho que houve se calhar aqui uma percepção desta sobrecarga. Não sei até que ponto é que isto vai criar aqui hábitos duradouros num futuro imediato em que as pessoas vão estar a lidar com dificuldades mesmo muito reais e portanto eu acho que a nossa preocupação na saúde mental tem que ser esta neste momento. Ok. O Francisco coloca aqui uma última questão. Tantos pais que nos dizem que os miúdos já não sabem brincar com ecrãs, isto tem um fundo de verdade? Falámos há pouco... Não, sem ser com ecrãs, não é? Tantos pais que nos dizem que os miúdos já não sabem brincar sem ser com ecrãs. Sem ser com ecrãs, sim. Peço desculpa. Eu às vezes acho que os miúdos estão de facto desaprendidos de brincar, mas eu acho que eles estão desaprendidos de brincar porque lhes foi retirada muita coisa e não só porque lhes foi acrescentado o ecrã. Eu diria assim, eu acho que os miúdos estão desaprendidos de brincar porque também lhes foi retirada muita liberdade que o ecrã, que o brincar na rua, etc., lhes permitia. Eles estão desaprendidos de brincar porque os pais também não sabem brincar. Eu já perdi a conta de consultas que dei de ensinar a brincar. E de pais que quando eles se queixam de que os filhos não sabem brincar, eu os desafio, então diga-me lá como é que brincaria. Doutora, não me peça a mim que eu não sei brincar, sou um desajeitado. E portanto, eu acho que os próprios pais, eles também se esqueceram da sua infância e de convidar os filhos a brincar. Outra questão, essa sim, outra tem a ver com a sobrecarga, de facto, a sobrecarga académica também retira muitas vezes um espaço de descontração e de descompressão em contexto familiar. Acho que a permissão dos ecrãs nas escolas também é um grande entrave à socialização. Acontece que é onde eles passam muito tempo e, portanto, a escola seria um espaço de socialização por excelência e o facto de muitas vezes passarem recreios inteiros, todos 4 rapazes a olhar para um a jogar, outro a fazer, ou cada um na sua a fazer o seu jogo em rede.
isto retira estas oportunidades de socialização. As rasteiras, ele não me deixa brincar, ou ele foi injusto, o alternar a vez, o hoje começas tu, depois começo eu. Portanto, todas estas tarefas da socialização podem ser comprometidas com a simples introdução ou permissão dos ecrãs em contexto escolar. E não nos vamos esquecer que também estamos numa sociedade cada vez mais filho único e, portanto, se há muitas crianças que não fazendo isso com os amigos, não fazem isso em mais contexto nenhum. Os meus filhos dão-se chapadas o dia inteiro porque um tem e o outro não tem. Mas se eu só tivesse um, como é que ele faria... como é que ele faria esta necessidade de interação, de alternar a vez, de gerir a frustração, de negociar? Oh mãe, ele pode ser primeiro, mas eu posso ter mais? Isto é uma estratégia de resolução de conflitos espetacular. Sim, se aguentares ser depois, podes ter mais um bocadinho. Portanto, isto é espetacular. Portanto, acho que esta desaprender a brincar também às vezes é muito comprometido pelos ecrãs. Sobre os ecrãs em si, sim, também obviamente que faz com que a criança, por força da atratividade que aquilo possa perder o entusiasmo perante a dificuldade e a ativação de recursos que uma socialização implica, não é? E todos nós sabemos disso, não é? Todos nós ansiamos por socialização, mas também todos nós sabemos que excesso de socialização às vezes nos diz assim, ia para casa agora, não é? Portanto, é exigente, não deixa de ser exigente, não deixa de nos deixar ativos, não deixa de nos deixar alerta. Portanto, mas mais uma vez, eu não quero ser fundamentalista ao ponto de dizer que o ecrã por si só compromete per si a socialização. Acho que há um conjunto de fatores multifatorial, na verdade. Pois, aqui a questão também da imitação de os pais estarem constantemente aos telemóveis e nos dispositivos móveis e o filho ver isso e tentar seguir esse modelo também está aqui. Há esta questão aqui no comentário. Sim, não necessariamente também seguir o modelo, mas ao mesmo tempo descredibiliza a autoridade, não é? Portanto, são duas coisas que vão par a par, não é? Portanto, não só às tantas, olha, ele está-me a mandar desligar, mas para passar o serão, mas depois também esteve a passar o serão comigo com o computador no colo, portanto, de alguma forma isto pode descredibilizar, não é? Exato. Não sei, acho que não há mais questões, se calhar... Só uma questão, se puder. Porque eu tenho esta questão porque acho que me aconteceu um bocadinho na minha infância e porque penso o que é que eu faria se fosse mãe. Que há situações, especialmente nesse contexto escolar, em que, por exemplo, há um grupo de crianças e há uma criança que pode sentir-se ou mesmo ser marginalizado pelos seus colegas e amigos porque não tem um telemóvel ou outro dispositivo tecnológico, e acho que os pais podem sentir uma certa pressão por ver os filhos postos de parte ou mesmo a sofrer aquele bullying. E como é que eles devem proceder nestes casos? Pois, essa também é de facto uma pergunta frequente e não há também uma resposta para isso necessariamente. Mais uma vez, eu acho que a jusante, não é? Eu acho que a verdade é que o problema está no facto da escola permitir o ecrã, que é uma coisa de todas. Se eu tivesse que escolher, a única coisa em que sou fundamentalista é esta. Por que raio? Porque raio é que nos intervalos, e porque é que é permitido os ecrãs individuais, não é? Portanto, não estamos a falar dos ecrãs que de facto são muito atrativos para a aprendizagem, etc., a escola virtual. Estamos a falar dos ecrãs pessoais, porque é que num contexto de socialização é permitido o ecrã pessoal. Isto, obviamente, introduz estas questões de comparação, da pressão dos pares, etc. Num primeiro momento, eu seria tentada a responder que também não é diferente de no nosso tempo haver quem tinha a roupa de marca e quem não tinha, não é? E, portanto, é de facto um dos desafios à socialização também, esta da nossa percepção de valor quando nos comparamos com os outros e o que é que efetivamente nos define. Agora, mais uma vez, isto não tem necessariamente que ser um problema, porque há crianças que não têm acesso a nada disto e vivem lindamente com esta realidade de não ter o ecrã que o amigo tem, de não ter... Há uns que nem têm telemóvel, outros que têm telemóvel mas não têm redes sociais, há outros que mostram telemóveis de teclas e que dizem, olha o meu telemóvel.
mas que depois vivem muito bem com isso. E vivem muito bem com isso porque toda a outra rede de suporte, que são as competências, não é? As questões da autoestima, as questões do autoconceito, a sua capacidade de estabelecer relações e mantê-las no tempo, que são coisas diferentes na socialização, não é? Há miúdos que são muito aptos a iniciar interações sociais e que depois não são nada aptos a mantê-las, abandonam ou são intensos, e há outros que são muito tímidos no início, mas depois mais capazes. Portanto, isto depende muito mais das competências que a criança e que o jovem traz do que necessariamente se o outro tem ou não. Se efetivamente, por força das características do meu filho, o simples facto de não ter poderá estar a comprometer o início da sua interação e da sua integração social, pode ser alguma coisa que um pai possa ter que pensar. Não na perspectiva de todos os outros têm, ele também tem que ter, mas numa perspectiva promotora de isto poderá estar a ser um entrave. Ok. Não sei se a Rosário tem mais alguma questão a acrescentar, alguma partilha que queira fazer. Ai, não, sei lá, também já me fartei de falar, não é? Não, olha, gostava só de dar aqui, se calhar, só uma checa que poderá não estar assim tão consciente e que se relaciona com o vosso trabalho, que é o brincar não estruturado. O jogo não estruturado tem também uma expressão cerebral no desenvolvimento. O jogo não estruturado ativa também o neocórtex, as funções do pensamento, as funções da organização espacial, promove a criatividade. Portanto, existe de facto aqui um impacto direto no desenvolvimento cerebral das aprendizagens, da capacidade para a aprendizagem. No fundo, o jogo não estruturado, esta capacidade de nos envolvermos em jogo simbólico, potencia muito a plasticidade neuronal, esta nossa capacidade também de desenvolver outras competências, de estar despertos para outras coisas. Portanto, eu achava, e há coisas interessantes. Há estudos que relacionam que quanto mais a criança brinca na infância, está muito correlacionado com o futuro sucesso académico e, portanto, queria mesmo deixar esta mensagem hoje, que é a importância de nós deixarmos os nossos filhos brincar. E os ecrãs agora invadiram, é verdade, estamos cá, vamos lidar com isto, vamos tornar isto um ponto a nosso favor, mas também estarmos conscientes desta importância do brincar não estruturado e de não termos pressa. Há duas pressas que os pais têm, a pressa de ocupar todos os tempinhos também para diminuir os problemas de comportamento, e depois também muitas vezes têm a pressa de consolar rapidamente as dores dos filhos. E dores emocionais, entenda-se. E eu acho que são duas áreas de vida que nós não precisamos ter pressa. Não precisamos ter pressa em estruturar tudo e toda a vida dos nossos filhos, porque isso vai promover competências. Também não temos de ter pressa em consolar e dar soluções para tudo e deixar que eles próprios também acedam a esses recursos que têm. E que encontrem respostas por eles próprios, que não lhes deem. Pronto, se calhar terminávamos aqui a nossa conversa. Muito obrigada, Rosário. Obrigada. Obrigada por ter aceito este convite, por estas palavras e ter estado de alma e coração. Acho que falo por todas as pessoas que estiveram aqui, que foi muito interessante esta nossa conversa e inspiradora. Obrigada. E é isso mesmo, vamos tentando gerir da melhor forma o tempo de ecrãs, ver o que é que podemos retirar deles para a nossa vida e tentar gerir também o tempo de brincar, que é tão importante, não estruturado na vida das nossas crianças. É isso. Eu levo um trabalho de casa, que é fazer a listinha, e toda a gente leva um trabalho de casa, que é lembrar-se desta minha máxima, que é: se houver espaço para a relação, não há espaço para os ecrãs. Está bem? E, portanto, claro que se eu estiver a trabalhar, não há espaço para a relação, mas se eu estiver na pausa do almoço, há espaço para a relação. Se há espaço para a relação, não há espaço para os ecrãs. Para a vida toda. Está Acho bem? que não podemos ter acabado da melhor forma. Ótimo, perfeito. Obrigadíssima. Obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada por tudo. Obrigada. Obrigada, Rosário.